Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje, nós vamos fazer o sapatinho Bia na sola fechada. A pedidos, eu vim aqui gravar para vocês, tá? É um sapatinho bem fácil e rápido de fazer, então não tem problema. Vim aqui com muita satisfação, muita alegria no coração, gravar para vocês. Esse sapatinho, ele tem 9 centímetros, vai servir no bebê de 1 a 3 meses. Usei a solinha de 58 pontos. Quem tem ponto muito apertado, use uma agulha maior. Quem tem um ponto um pouquinho relaxadinho, tipo o meu agora, na tensão de ponto que eu estou trabalhando ultimamente, use uma agulha menor, tá? Não quer dizer que você tem que usar o mesmo fio, a mesma agulha que eu estou indicando aqui, não. Faça testes, tá? Para vocês chegarem aí à conclusão de qual agulha e qual fio é melhor para você trabalhar o seu sapatinho. Esse modelinho é bem versátil, podendo ser usado tanto no calor quanto pro frio, tá? No frio, só colocar a meinha e tá tudo certo. No calor, ele vai ser bem fresquinho, porque tem esses furinhos, né? Permite a entrada de ar e fica muito fresquinho o pezinho do bebê aqui dentro. Eu indico que coloque botão, mas vocês podem fazer com velcro ou com fivela, de acordo aí com a sua vontade, tá? Bem, então é isso. Aqui, ó, eu coloquei um botãozinho tão fofinho, gente, de coraçãozinho. Ele já vou até dizer de onde que é, lá da JHP Metais, tá? Eu deixo aqui na descrição do vídeo o contato do seu Hermílio. E já que tô falando de fornecedor, eu já vou falar também das etiquetinhas que são lá da Cuti Cuti. Contato também aqui na descrição do vídeo. Olha, tem cada uma mais bonita que a outra. Olha essa aqui de coraçãozinho. As minhas, como vocês já sabem, eu não gosto de costurar, então eu colo elas. É um material que te possibilita fazer isso, tá? Bem, quanto a fio... Ah, faltou o pezinho molde, gente. É da Karina Aviamentos. Contato também tá aqui na descrição. Quanto a fios, eu deixo a critério de vocês, ó. Esse aqui eu fiz todo no fio Bela e na solinha única. Você pode fazer tanto com sola dupla, tipo essa aqui, que eu prefiro, tá, gente? Pra não precisar ficar colando solinha não, palmelinha. Caso você não tenha, você pode fazer sola dupla. E esse aqui também fiz na sola dupla. Eu vou ensinar na sola dupla para vocês, mas eu mostro como fazer na sola única também, colando a palmilha. É necessário uma palmilhinha para dar uma estruturadinha, né, no sapatinho, não ficar feio. Então, como eu já disse, esse aqui foi todo no fio Bela. E esse aqui eu fiz um mix de fios. Aqui na sola eu usei fio Bela e aqui no corpo do sapatinho eu usei fio Bella Fashion. O fio Bella Fashion, ele tem a mesma tex do fio Anne. E esse aqui, ó, o fio Bella, tem a mesma tex, ou melhor, tem tex aproximada do fio Charme. Bem, aqui, ó, também fiz a mesma coisa. Bella na sola, nas duas solinhas, e Bella Fashion aqui. Eu gostei muito mais do sapatinho feito aqui dessa forma, tá? Pode fazer todo no Bella Fashion? Pode. Mas sugiro que faça sola dupla ou a sola com a palmilhinha colada, tá bom? É o que eu já falei aqui com vocês, mas no fio mais fino, para sola, eu recomendo que tenha, assim, uma estrutura um pouquinho mais firme para não ficar muito molenguinho, tá bom, gente? Já vou mostrar aqui, ó, os botõezinhos, gente, que lindo, olha só. Esses aqui foram o seu Emílio que mandou pra mim, tá? Tem esses e tem mais alguns outros. Tem uns outros ali que tá bem lá no fundo, lá onde eu guardei, então eu não vou nem pegar, mas são muito lindos. No catálogo, você vai conseguir acessar todas essas informações, tá? Quanto custa, preço, valor, tamanho, tudo lá, direitinho pra vocês. Dá uma olhadinha. Bem, falando de fios, pra quem quiser saber a cor desse salmãozinho, a numeração é a 243, tanto pro Bela quanto pro Bella Fashion. E o fio usado para fazer a peça da aulinha foi esse aqui, Bella Fashion e o Bela. O Bela tem 370 de tex e o Bella Fashion, que é o mais fininho, tem 295 de tex. Os botõezinhos que eu usei, esse aqui eu já tinha guardado. Esse aqui, ele tem mais ou menos 1 centímetro, ó, de tamanho, tá? Tem 1 centímetro e uns milímetrozinhos. Redondinho, né? Mesmo tamanho. E esse outro aqui, lá do seu Hermílio,
Ele é mais ou menos o mesmo tamanho, gente. Mesmo tamanho, tá? Mesma altura. Só aqui que diminui um pouquinho. Deixa eu ver. Não, mesma coisa. Só a pontinha, né? Que tem um descontozinho, mas é do mesmo tamanho. Então, para vocês terem noção do tamanho de botão aí que eu utilizei. Nessa peça aqui, ó, eu usei um que ele é unissex, né? Também, mais ou menos mesmo. Esse aqui já tem, ó, quase 1 centímetro certinho. Tá vendo? Você pode usar botões desse tamanho e daquele tamanho que eu já mostrei pra vocês também. A agulha utilizada foi a 1,50 milímetros. Vou precisar de tesourinha. Como eu já falei da agulha, então não vou entrar em detalhes, tá? Se quiserem usar marcador também, pedacinho de linha e agulha de tapeçaria para poder fazer os arremates. Usei essa cola de silicone para colar a etiquetinha. A cola de silicone eu também usei para colar, unir as solinhas, tá? Colar uma na outra. Bem, sem mais delongas, vamos para nossa aulinha. Mas antes, eu até esqueci de falar, se você já gostou do nosso modelinho, deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e seja muito bem-vindo. Vamos fazer o nó inicial. E 17 correntes. Vou saltar 2 correntes, 1 e 2, e na terceira eu farei 2 pontos baixos. Após 6 pontos baixos, um para cada corrente seguinte. Um meio ponto e 6 pontos altos. Sobra uma corrente sem fazer ponto lá no final. Aqui nessa última corrente faremos 7 pontos altos. Vou aproveitar para esconder esse fio. Vamos trabalhar agora nas alças que sobraram das correntes. Exatamente em cima de cada ponto correspondente ao lado anterior, vou fazer um ponto. Na sequência, eu farei 6 pontos altos. Um ponto para cada ponto seguinte. Um meio ponto alto, 6 pontos baixos. E aqui, dentro desse mesmo buraquinho onde eu já tenho aquelas 2 correntes que pulamos no no início da carreira, e essas 2 correntes, elas representam um ponto baixo, eu esqueci de falar, tá? Então, aqui nós temos, na verdade, 3 pontos. Um ponto representado por 2 correntes, mais aqueles 2 pontos que nós fizemos aqui no mesmo lugar. Dentro desse mesmo buraquinho, nós vamos fazer mais 3 pontos baixos. E para unir a carreira, nós vamos vir dentro da segunda corrente daquelas 2 e vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos assim a primeira carreira. Não se preocupa com esse buraquinho, que depois dá para fazer um arremate usando o fio que cortarmos aqui para finalizarmos a solinha. Iniciando a segunda carreira, faço 2 correntes representando um meio ponto alto.
no mesmo buraquinho de onde saem as correntes, exatamente onde eu emendei a carreira 1, eu faço um meio ponto alto, ficando com um aumento de meio ponto alto. O próximo ponto, ele sempre vai ficar, ó, com uma alcinha, né, mais alta e a outra mais baixa. Vamos pegar as duas alças com cuidado e fazer o nosso nosso terceiro ponto, que vai ser um ponto sozinho. E aqui, no próximo ponto, nós vamos fazer mais 2 meio pontos altos, ficando com mais um aumento. Então, temos uma sequência com um aumento no início, um meio ponto alto sozinho e um aumento de meio ponto. Após, nós vamos trabalhar um total de 13 meio pontos altos, apenas ponto sobre ponto. Sete aumentos em meio ponto alto, exatamente naqueles 7 pontos que nós fizemos na última correntinha. Nós vamos fazer em cada ponto desses 7 um aumento em meio ponto alto, 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Pronto, na sequência trabalharemos 13 meio pontos altos. Pronto, temos 3 pontos restantes. Vamos trabalhar no próximo ponto um aumento de meio ponto. No próximo, um meio ponto. E no próximo e último ponto, um aumento. Para unir a carreira, nós vamos entrar na segunda corrente das duas que fizemos no início, lá no topo da segunda corrente, dentro da segunda corrente, e vamos fazer um ponto baixíssimo para unir a carreira. Finalizamos a carreirinha 2. Iniciando a carreira 3, eu faço 3 correntes que vão representar para mim um ponto alto. No mesmo buraquinho onde eu fiz a união da carreira, no mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto. Tenho um aumento de ponto alto. Após, nós vamos trabalhar 17 pontos altos. O segundo ponto fica daquela forma que eu já expliquei. Então, pegue com cuidado dentro da alcinha, das duas alcinhas. Eu concluindo os meus 17 pontos altos, volto aqui com vocês. Vamos fazer agora uma sequência de aumentos. Vou fazer toda ela com vocês. No próximo ponto, um aumento de ponto alto, 2 pontos altos. Um aumento, 2 pontos altos. Um aumento, mais um aumento, 2 pontos altos. Um aumento, dois pontos altos. Um aumento, e assim finalizamos a sequência de aumentos. Vamos trabalhar agora 17 pontos altos.
ponto sobre ponto, um ponto para cada ponto de base. Pronto, e aqui no último pontinho faremos um aumento de ponto alto também. Finalizamos a nossa carreirinha número 3. Vamos fazer um fechamento aqui, de maneira que não vai aumentar e nem diminuir ponto na nossa sola. Vou cortar o fio. E aqui eu vou puxar direto. Viro a sola para mim. Vou pular as 3 correntes que representam o nosso primeiro ponto. Entrar aqui, ó, nas 2 alças do próximo ponto. Olhando assim, vai dar dentro, exatamente dentro da 4ª correntinha, ó. 1, 2, 3 e aqui 4. Busco o fio pra cá. E agora eu vou vir aqui bem lá no topo, ó, nesse nozinho do ponto alto, do último ponto que nós fizemos, e entro com a agulha dessa forma. Busco o fio para baixo. E assim formamos 2 novas alças aqui. Viro para cá para ajeitar a laçadinha, eu puxo, regulo ela, entro aqui após a laçadinha nova nas 2 alças do próximo ponto. E viro a sola. Agora eu vou entrar nas 2 alcinhas que eu acabei de formar, ó. E busco o fio para a parte de dentro. E está aqui feito o nosso arremate. Agora, para finalizar, você pode fechar um pouquinho mais esse buraquinho. Vou trazer esse fio aqui para baixo, ó. Vou vir num pontinho aqui que fica mais na lateral desse espaço que eu quero fechar. Venho do outro lado, trago o fio aqui pra cá, ó. Vou cortar esse outro, que eu já arrematei. E agora eu faço o contrário, venho do lado anterior, do lado oposto, quer dizer. E trago o fio para cá. E aqui pra mim já tá bom, ó. Já consegui fechar aquele espacinho que estava aqui. E assim finaliza a minha solinha. Se você for usar uma sola só, arremata com a agulha esse restante de fio, mas com a agulha de tapeçaria. Mas se você não, se for usar a sola dupla igual faremos nesse sapatinho, você apenas dá um nozinho e corta o excesso do fio. E assim finalizamos a nossa sola. E aqui, ó, nossa sola fica com 9 centímetros de comprimento, a frente fica com 5 de largura e o calcanhar com 3,5 de largura, aproximadamente 3,5. Vamos precisar de 2 solas dessa pra gente iniciar o nosso trabalho, tá? Nós vamos fazer a união dessas solas agora. Vou passar cola daqui, ó, pra dentro, tá? A borda precisa ficar livre de cola, para facilitar a passagem da agulha de crochê depois, para unir essa sola na outra, para fazer uma costura na borda. Então, precisamos deixar ela livre de cola. Ó, passo cola, preencho tudo aqui, ó. Eu vou passar cola apenas em uma sola, na outra não, para não ficar muito duro, não ficar muito resistente aqui e tirar o conforto do sapatinho. Agora eu vou unir uma a outra, alinhando os pontos, um ponto na mesma direção do outro. Calcanhar com calcanhar, frente com frente, bem certinho, ó. Agora vamos unir as solas.
pontos, pegando a primeira alcinha da sola de cima e a última alça da sola de baixo. Tá escapando aqui, mas eu vou conseguir pegar ela aqui, ó. Essa última alcinha, deixa eu... Assim, tá? Vou prender o fio. Deixa sempre um pedacinho de linha grandinho, para você ter facilidade de fazer arremates depois. No próximo ponto, eu pego a alça de cima, mesma coisa. E as de baixo, busco o fio e faço meu primeiro ponto baixíssimo. E assim, nós vamos fazer todo o contorno da sola, unindo dessa forma. Olhem, vai ficando assim. E para finalizar aqui, nós vamos entrar exatamente no mesmo buraquinho de onde sai o primeiro ponto, ó, exatamente onde temos o fio que emendamos no início, e vamos fazer nosso último pontinho. Agora eu posso cortar o fio. E esse fiozinho que ficou aqui, ó, eu trago ele aqui por baixo das duas alças do primeiro ponto, assim. E esse que está aqui embaixo, eu vou trazê-lo aqui, ó, entrando no mesmo buraquinho onde eu fiz o último ponto, eu trago ele para a parte de cima. Vou deixar os dois fios aqui em espera, para eu poder fazer o arremate deles quando eu passar com uma carreirinha de pontos aqui, tá bom? E finalizamos a união da nossa sola, ficou assim, ó. Pode dar uma ajeitadinha aqui. Essa é a parte do que vai ficar para baixo. E aqui onde ficam os pontos baixíssimos vai ser onde nós vamos trabalhar o nosso sapatinho. Bem, vamos começar a subir o sapatinho aqui, fazendo a base, tá? Vou mostrar para vocês como vocês vão iniciar tanto na sola dupla quanto na sola única. Vou começar pela sola única, que é mais fácil, tá? Nós vamos vir aqui na nossa sola e pegar apenas a alcinha de cima dos pontos, ó, dos últimos pontinhos que nós fizemos na nossa solinha. Então, eu vou pegar a alcinha de cima e a alcinha de baixo vai ficar sobrando, ó, fazendo essa divisãozinha que a gente tem aqui entre sola e base. Vão ficar aqui essas alcinhas, ó, sobrando, tá? Que é a alcinha de baixo. Bem, então aqui eu vou prender o fio, usando lá o meio do calcanhar como referência. Estou usando o fio Bella Fashion, que é um fio de tex de 295. Vou fazer uma corrente e mais uma, representando um meio ponto alto. Eu já venho pro próximo ponto, pegando só a alça de cima também. Aproveito para arrematar o fio e vou trabalhar aqui os meus 58 meio pontos altos. Como eu falei, ó, a segunda alcinha sobra, a alcinha de baixo, aí vai fazer o contorno da nossa solinha aqui, marcando pra gente a divisão entre sola e base. Já aqui na sola dupla, eu fiz de uma forma que é um pouquinho mais trabalhosa, mas não é impossível de fazer. Não foi na intenção de tornar a peça mais difícil, a execução mais difícil, mas foi uma forma que eu achei que ficou assim mais próximo do resultado que eu desejava. Vou mostrar aqui pra vocês. Olhem. Tá vendo? Aqui ficou sobrando somente essas alcinhas aqui, que ficam um intercalado, uma em cima, outra embaixo. Então, eu queria que ficasse com o resultado próximo da sola única, tá? Então, eu fiz assim, dessa forma. Mostrando aqui, vamos pegar aqui, ó,
acima aqui das alcinhas que a gente tem, dessas primeiras alcinhas aqui que a gente vê da união da sola. Eu vou tentar aproximar para mostrar melhor para vocês. Bem, então aqui, ó, eu tenho essas três, ficam como se fossem três alcinhas aqui na lateral, ó. Eu vou pegar acima dessa laçadinha, da última laçadinha, e vou sair aqui, ó, bem lá abaixo do ponto baixíssimo. Na mesma direção desse ponto baixíssimo é onde eu vou sair. Vou fazer 2 correntes, laço agulha e vamos fazer nosso segundo meio ponto alto. As 2 correntes representam um meio ponto. Acima da alcinha, eu saio direto lá em cima, ó, pegando aqui por baixo do meio ponto. Novamente, acima da alcinha, pego direto aqui abaixo do ponto baixíssimo. E assim nós vamos trabalhar toda a nossa volta aqui. No final, nós vamos ficar com 58 meio pontos altos também, tá? A execução aqui é um pouco diferente, mas a quantidade de pontos e o restante das etapas são iguais para todos os tipos de técnica, tanto com uma sola só quanto essa aqui, tá? E vai ficando assim. Eu já volto. Feitos 58 meio pontos, agora eu venho aqui na segunda corrente das 2 que representam o primeiro ponto, venho na corrente de cima e faço um ponto baixíssimo unindo a minha carreira. A próxima etapa será a dos furinhos, então eu vou fazer 3 correntes, 2 representando o meio ponto e uma corrente de espaço. Eu vou pular o próximo ponto, entra aqui pegando por trás do próximo pontinho e saindo lá, entrando à frente, ó. Vou fazer um meio ponto alto em relevo. Assim, uma corrente, pulo o próximo ponto, entra aqui, sai ali, pegando em relevo, fazendo meio pontos, tá? Eu vou fazer isso até chegar ali no finalzinho. Tá bom, gente? Para fazer o último furinho, eu volto aqui com vocês. Para quem gosta de saber, nós vamos ficar com 29 espacinhos desse aqui, tá? E aqui agora nós vamos fazer o último espacinho. Uma corrente. Eu vou vir aqui, ó, dentro da terceira correntinha. 1, 2, perdão. 1, 2 e 3. E vou fazer um ponto baixíssimo, unindo a nossa segunda carreira da base. A terceira carreira, nós vamos preencher esses buraquinhos. Vamos fazer 2 correntes representando o meio ponto alto, já vem dentro do espaço de correntes, faz um meio ponto apenas. No próximo meio ponto, nós vamos fazer um meio ponto alto. Aí, já vamos vir para o próximo espaço, um meio ponto ali dentro. E em cima do meio ponto, um meio ponto. Então, nós vamos fazer sempre assim, tá? Até chegar lá no fim da carreira. Um meio ponto para cada meio ponto e um meio ponto para cada espaço. Eu já volto e vai ficando assim. Bem, chegando aqui no fim da carreira, vamos vir na segunda corrente, unir com um ponto baixíssimo. E já vamos iniciar a próxima carreirinha, 4. 1, 2 e 3 correntes, 2 representando o meio ponto e uma de espaço. Vamos repetir o que fizemos aqui embaixo, ó. Nós vamos fazer mais uma carreirinha de furinhos, assim, ó. Nós vamos fazer essa aqui agora. Aí, nós vamos saltar um ponto e fazer o mesmo esquema. Pegar em relevo ali, no próximo ponto, fazer um meio ponto alto, uma corrente de espaço, pula um ponto, já entra aqui, ó, e busca o fio e faz um meio ponto alto.
novamente até chegarmos lá no final, onde nós vamos estar unindo a carreira com um ponto baixíssimo. Eu já volto. Prontinho, já fiz a união da carreira. E agora vamos fazer a nossa última carreirinha da base. Uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar onde nós fizemos a união da carreira. A corrente é só para dar uma alturinha para o primeiro ponto, tá? Então, não é contado como ponto. Nosso primeiro ponto é o ponto baixo. Dentro do espaço de correntes, um ponto baixo. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o meio ponto, só que agora em pontos baixos. Em cima do meio ponto, um ponto baixo. No espaço de correntes, um ponto baixo. E assim até chegarmos lá no finalzinho da carreira. Eu só vou voltar aqui para fazer a união da carreira com vocês, tá? Que vai ser de uma forma diferente, não será ponto baixíssimo. Eu já volto. Finalizei o último ponto baixo, que deu exatamente dentro do espaço que a gente tem aqui de correntinha. Aí vamos cortar aqui. E agora, nós vamos virar o trabalho, pular o primeiro ponto, ó. Aqui nós temos as duas alcinhas do primeiro ponto. Vamos entrar nas duas alcinhas, pegar aqui as duas alças do segundo ponto. E vamos trazer o fio pra cá. Vamos voltar lá no último pontinho, entrando com a agulha de baixo para cima. Aqui assim. Vamos trazer o fio para baixo. Vamos virar aqui e ajustar agora essa laçadinha nova que nós formamos aqui. Aqui está saindo o fio, ó, que nós puxamos lá para baixo. Eu vou pular esse próximo ponto, entrar aqui nesse e traz o fio aqui para parte de fora. E agora eu venho no próximo ponto e levo o fio lá para dentro. Vou puxar aqui para ajustar e assim nós fizemos o arremate sem aumentar ponto e diminuir ponto aqui na nossa base, tá? Temos 58 pontos baixos no total. Agora, nós vamos continuar executando a nossa peça. Vamos fazer primeiro o calcanhar e após vamos fazer a parte de frente, tá? Aqui do bico. Eu já volto. Bem, agora nós vamos fazer toda essa parte de trás aqui, o calcanhar e as tirinhas, tá? Eu já vou gravar tanto o pé esquerdo quanto o pé direito para vocês. Primeiro eu vou fazer o pé esquerdo. Então, vamos contar a partir da divisão do meio do calcanhar, andando no sentido direita para frente, tá? No sentido frente, do lado direito, 10 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No ponto 10, nós vamos inserir o nosso fio e já iniciar uma diminuição de meio ponto alto. Preste atenção na forma como eu vou fazer as diminuições, para vocês não ficarem perdidos. Vou fazer uma corrente, laço a agulha, venho já para o próximo ponto e faço um meio ponto alto. Eu já tenho aqui uma diminuição. Após, nós vamos fazer um total de 16 meio pontos altos. Já aproveita para arrematar os fios, tanto esse quanto esse aqui, ó, que está em espera. Vou arrematá-lo nesse sentido. Eu já volto. Pronto. Agora, vamos fazer mais uma diminuição em meio ponto alto. Laço a agulha, venho para o próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. E venho já para o próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. Agora, eu laço a agulha e passo por dentro dos fios que estavam na agulha, das laçadinhas que estavam na agulha. Uma correntinha, viro o trabalho. Eu vou voltar aqui fazendo ponto sobre ponto. No total, nós vamos trabalhar 18 pontos baixos. O nosso ponto 18 vai dar aqui nas duas alcinhas da diminuição, ó. Finalizado, vamos virar o trabalho. E aqui, ó, nós vamos fazer mais uma diminuição na nossa carreirinha 3. Essa diminuição será feita da seguinte forma. Eu vou pular um ponto, já venho para o próximo ponto e faço um ponto baixo e uma corrente.
esse ponto aqui é o ponto de diminuição, tá? Fiz de uma forma diferente e que fique mais, dê um resultado mais próximo do que eu quero. Então, essa diminuição, esse ponto aqui já é uma diminuição. Agora, nós vamos para os próximos pontos, vamos fazer 14, uma sequência de 14 meio pontos altos após esse primeiro aqui de diminuição. Eu já volto. Já tenho os 14 meio pontos altos e agora nós vamos laçar a agulha e realizar uma diminuição usando esses dois últimos pontos. Entro no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha e no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. Laço a agulha e passo por dentro das 4 alcinhas. Pronto. Uma corrente, viro o trabalho e agora nós vamos voltar aqui na nossa carreirinha número 4, fazendo aqui um total de 16 pontos baixos, ponto sobre ponto. No final da carreira, eu volto com vocês. Voltei para fazer o último pontinho com vocês, que vai dar dentro da correntinha que nós fizemos, da diminuição do início da carreira anterior, tá? E vamos dar sequência aqui a nossa carreirinha, não finalizaremos ela aqui. Nós vamos fazer um total de 23 correntes, para preparar aqui o espaço para fazermos a alcinha do pé esquerdo. Pronto, e agora nós vamos laçar a agulha e pular 3 correntes, 1, 2 e 3. Na quarta corrente, eu vou fazer um meio ponto alto e mais 3 meio pontos. Contando com essas 3 correntinhas que representam um meio ponto, nós já temos 3, vamos ficar com um total de 5. 4 em cada corrente, um meio ponto alto. 5. Faço uma corrente, laço a agulha, vou pular uma correntinha e na próxima, a partir da próxima, eu realizo mais 3 meios pontos altos em sequência. 2 e 3. Uma corrente por um ponto e agora eu vou concluir aqui fazendo meio pontos até o finalzinho aqui da última correntinha, tá? Que vai dar 11 meio pontos altos. Finalizei aqui a minha sequência de 11 meio pontos, que deu exatamente aqui na última correntinha que nós tínhamos de livre. Agora, nós vamos repetir ponto sobre ponto aqui até o final. Vamos fazer mais 16 meio pontos altos, já vindo direto pro primeiro pontinho que a gente tem aqui. E assim, nós vamos concluir a nossa última carreirinha do calcanhar. No final da carreira, eu volto. E essa foi a nossa carreirinha número 5 do calcanhar, tá? Uma correntinha apertadinha e já podemos cortar o fio. Eu corto deixando sempre um pedacinho de linha grandinho para arremate. Pode deixar esse aqui em espera para arrematarmos na hora que viermos fazendo um contorno para finalizar a nossa peça, tá? Agora eu vou fazer com vocês o lado, o pezinho direito, tá? Eu já tenho aqui uma bem adiantada. E aqui nós vamos iniciar da mesma forma e vamos trabalhar até a carreirinha número 4 igual, tá? Então, eu vou voltar aqui só para fazer a carreirinha número 5 com vocês. Finalizada a carreira número 4, agora nós vamos virar o trabalho, fazer 2 correntes representando um meio ponto alto. Já vem para o próximo ponto e vamos fazer uma sequência contando com o primeiro ponto, representado aqui pelas 2 correntes, nós vamos fazer 16 meio pontos altos. E agora, nós vamos fazer as 23 correntes. Essa é nossa carreira 5. Concluídas as 23 correntes, vamos laçar a nossa agulha e fazer o nosso primeiro meio ponto lá na quarta corrente, ó. Pulando 1, 2 e 3 na quarta corrente.
nós vamos entrar e realizar nosso segundo meio ponto, porque as 3 correntes representam um meio ponto alto, tá? Então, feito isso, nós vamos seguir aqui fazendo mais 3 meio pontos. Vamos ficar com um total de 5 meio pontos altos. Concluídos os 5 meio pontos, uma corrente, pula um ponto e pula uma correntinha lá na base, tá? Aqui. E faz uma sequência de 3 meio pontos. Um meio ponto para cada correntinha. Uma corrente, pula um. E uma sequência de 11 meio pontos altos. Um pontinho para cada corrente. Prontinho, vejam que a nossa tirinha vai ficar assim, tá? Desse jeito. Você vai cortar aqui o fio, corta um pedacinho de linha que dê pra você fazer um arremate. Corta. E agora você vai puxar direto aqui. Vamos fazer um arremate da seguinte forma, ó. Nós vamos posicionar aqui o nosso fio bem aqui na base do último meio ponto que nós fizemos antes das correntes, ó. Aqui. Vamos lá no mesmo buraquinho e vamos trazer esse fio aqui pra cá, ó. E agora nós vamos voltar aqui, ó, dentro da mesma alcinha do último meio ponto da tirinha, aqui, ó, do mesmo lugar de onde sai o fio, nós vamos entrar ali novamente, buscar a outra perninha de fio, assim. E agora a gente vai puxar bem aqui, ó, e podemos arrematar esse fio com agulha de tapeçaria. Ele já está emendadinho aqui, vai ficar dessa forma, a outra tirinha, tá? Eu vou arrematar aqui com vocês. Olha, eu vou entrar aqui, ó, trazendo o fio para o meio da fibra do sapatinho, tá? Dos pontos, quer dizer. No meio da fibra da linha, aqui assim, ó, tá, gente? Eu gosto de pegar assim, bem no meizinho, para ficar bem arrematado. E agora, nós vamos voltar um pouquinho com essa linha. Aqui foi onde saiu a linha, então, eu venho um pouquinho à frente e faço pelo menos metade do percurso. Ajeito para não ficar feio. Eu arrematei pelo lado direito, mas vocês podem arrematar pelo avesso. E aqui está finalizada a alcinha para o pé direito. Vai ficar assim. Então, aqui nós já temos o pé direito e o pé esquerdo. Aqui, ó, o pé direito e o pezinho esquerdo. Bem, agora nós vamos fazer a frente do nosso sapatinho. Eu venho aqui, ó, e vou contar a partir do próximo ponto livre. Esse aqui eu tenho ponto trabalhado, então eu conto a partir desse aqui. 3 pontos, eu vou pular 3 pontos, ó, 1, 2 e 3. Dentro do quarto ponto, eu vou inserir a minha agulha e vou começar aqui a nossa primeira carreira da frente. Vou prender o fio. Faço uma corrente e já venho aqui pro próximo ponto fazendo um ponto baixo. Eu já tenho de início uma diminuição. Eu sugiro que você ponha um marcador, um pedacinho de fio aqui nas 2 alcinhas do primeiro ponto baixo, que é uma diminuição, para você não se perder na hora de que voltar voltar a sua carreirinha, tá? Segunda carreira. Após, nós vamos fazer um total de 3 pontos baixos. Então, eu tenho a diminuição, já fiz 1, 2 e agora 3 pontos. Vou laçar a agulha e faço 2 meio pontos altos. Após o meio ponto, nós vamos trabalhar um total
de 9 pontos altos com intervalos de 1 ponto. Nós vamos pular 1 ponto, começando a partir de agora, ó. Pulo 1 ponto, venho pro próximo e faço 1 ponto alto. Pulo 1 ponto, no próximo eu faço 1 ponto alto. E assim até ficarmos com 9 pontos. Fiz aqui meu ponto alto número 9. Vou laçar a agulha, saltar o próximo ponto e faço 2 meio pontos altos. 1 e 2. E no final da carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. Sobram pra gente 3 pontos livres aqui desse lado também, ó. 1, 2 e 3. Uma corrente vira o trabalho. A segunda carreira será toda em ponto baixo, total de 21 pontos baixos. Será ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho, eu faço um ponto baixo. Lembrem de pegar as 2 alcinhas dos pontos. E o nosso ponto 21 vai dar exatamente aqui, ó, no mesmo lugar onde nós deixamos marcadinho. Assim fica mais fácil, não é mesmo? Iniciando a carreira 3, eu viro o trabalho sem fazer corrente, pulo o primeiro ponto, já venho direto para o segundo ponto e faço um ponto baixo. Fiz aqui uma diminuição. Agora, nós vamos fazer mais 2 pontos baixos. 2 meio pontos. E vamos começar aqui a nossa sequência de 4 pontos altos com intervalinhos de 1 ponto entre eles. Então, eu pulo 1 ponto e venho já para o próximo ponto, faço um ponto alto. Pulo 1 ponto, meu ponto alto número 2, pulo 1, 3, pulo 1 e 4. Já temos os 4 pontos altos. Agora, nós vamos pular o próximo ponto e fazer uma sequência de 2 meio pontos altos. E para finalizarmos, 2 pontos baixos e uma diminuição. Entro no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. Entro aqui no último ponto, busco o fio e deixo na agulha. Laço a agulha e passo por dentro das 3 alças. Uma diminuição. Viro o trabalho, posso fazer uma corrente. E iniciar a partir do mesmo buraquinho, do primeiro buraquinho, um ponto baixo, dando sequência a 14 pontos baixos. Ponto sobre ponto. E eu já volto. Finalizada a nossa carreirinha 4, viro o trabalho, vou fazer uma diminuição aqui no início da carreirinha 5. Pulo o primeiro ponto, venho para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Após a diminuição, nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. Laço a agulha e já vou começar aqui a fazer pontos altos. Eu vou pular o primeiro ponto, venho pro próximo e faço um ponto alto. Vou fazer um total de 3 pontos altos com intervalo de 1 ponto. Pulo o próximo ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Pulo o próximo e um ponto alto. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos pular o próximo ponto e no final da carreira, vamos fazer aqui, ó, 3 pontos baixos. 1, 2 e no último pontinho, 3. Finalizamos a carreira 5. Faço uma corrente, viro o trabalho, vou voltar aqui toda a carreira 6 em ponto baixo. Faremos no total 9 pontos baixos, iniciando a partir do primeiro ponto livre, ponto sobre ponto. No final da carreira, eu volto. Finalizamos a carreira 6, vamos virar o trabalho e já iniciar a carreira 7, fazendo uma diminuição de ponto baixo. Pulo o próximo ponto, o primeiro ponto e venho no próximo ponto, no segundo pontinho, faço um ponto baixo. Já temos uma diminuição. Após, nós já vamos fazer
uma sequência de 2 pontos altos pulando um ponto. Pulo o próximo ponto e no outro nós já vamos fazer um ponto alto. Pulo um ponto e no próximo ponto um ponto alto. Pulo um ponto e faço uma diminuição usando esses 2 últimos pontos. Entro, busco o fio, deixo na agulha, entro no ponto, busco o fio e deixo na agulha. Laço a agulha e passo o fio por dentro das 3 alcinhas. Finalizada a carreira número 7. Uma corrente vira o trabalho e agora faremos a carreira número 8. Será ponto sobre ponto, total de 4 pontos baixos. Com cuidado, nós vamos pegando aqui nas 2 alcinhas dos pontos, realizando nossos pontos baixos. Viro o trabalho. A próxima carreira 9 será de 4 pontos altos. Faço 3 correntes para representar meu primeiro ponto alto. E já venho aqui para os próximos 3 pontos, em cada um eu faço um ponto alto. 4 pontos. Uma corrente, viro o trabalho, carreira 10. Ponto sobre ponto. 4 pontos baixos. Nosso último ponto vai dar dentro da correntinha 3 da carreira anterior, do primeiro ponto da carreira anterior. Viro o trabalho, 3 correntes, 2, 3, carreirinha 11. No próximo ponto, já faço um ponto alto. Então, as 3 correntes representando o nosso primeiro ponto alto. E agora eu faço mais 3 pontos, inteirando nossos 4 pontos. Uma corrente, viro o trabalho e vamos fazer a nossa carreirinha número 11. Perdão, gente, 12. Nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. 4. O nosso ponto 4 é dentro da última correntinha aqui, das 3. Uma corrente apertadinha. Agora aqui eu já vou deixar um pedacinho de fio para eu costurar essa alcinha depois. Então, eu deixo um pedacinho de fio grandinho. E aqui finalizamos a frente do nosso sapatinho. Eu vou cortar os excessos de fio que eu tenho aqui. E já vamos começar a fazer a nossa carreira de acabamento. Iniciando a carreira de acabamento aqui pelo meio do calcanhar. Vamos inserir nosso fio. E aqui, ó, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos, tá? Na região do calcanhar, nessa parte aqui de cima, nós vamos trabalhar ponto baixíssimo. E nas demais aqui da frente, nós vamos trabalhar pontos baixos. Deixo um pedacinho de fio grandinho, já puxei o fio aqui, ó, trazendo lá da parte de dentro do sapatinho. Venho pro próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo, bem soltinho, tá? Até chegar ali na quina, no último ponto que a gente tem aqui. Eu não vou contar quantidade de pontos, porque aqui não tem essa necessidade, tá? Eu vou mostrar agora para vocês aonde que eu vou fazer os pontos baixos, mas se vocês sentirem necessidade de fazer mais quantidade de ponto para ficar mais retinho, sabe, cada um tem o seu jeitinho de fazer. Aí você faz aí. Eu vou vir aqui, ó, no meio do meio ponto, pegando aqui bem na pontinha e vou fazer um ponto baixo. Agora aqui na direção da valinha, lá no buraquinho, mais um ponto baixo. Na direção dessa outra valetinha, um ponto baixo. Aqui eu vou pegar lá nesse meiozinho ali, ó, de onde eu fechei a minha diminuição. Ó a pontinha. No meio do ponto. E aqui na valinha. E assim eu vou fazendo meus pontos baixos aonde eu conseguir aqui, de maneira que fique uniforme, tá, gente?
Aqui já no meio, lá no fininho da diminuição, ó, faço um ponto baixo e aqui no meio do meio ponto. Agora, nós já vamos vir aqui para esses pontos da lateral. Aqui eu faço ponto baixíssimo, tá? 1, 2 e 3. São 3 pontos de intervalo. E vamos subir agora todo esse detalhe em ponto baixo até aqui, tá? Vamos vendo o lugar onde eu posso fazer, onde nós vamos fazer o ponto de maneira que não deixe repuxado e nem muito franzido, tá? Então, vamos dosando a quantidade de pontos. Bem, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo na direção dessa valinha aqui. Aqui na direção dos pontilhadinhos, na direção da valinha, e assim eu vou intercalando. Na direção da valinha, bem na base do ponto, ó, aqui no meio. Bem, chegamos no primeiro ponto alto. Aqui eu vou colocar 2 pontos baixos apenas, tá? Pegando no meio do ponto, um lá na base e um aqui mais ao meio. E aqui, ó, onde eu tenho ponto baixo, eu faço um ponto baixo também. Onde eu tenho nessa valinha. Lá na base do ponto alto, no mesmo lugar onde eu fiz ele, ó, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui mais ao meio do ponto alto, um ponto baixo. E aqui, bem na base do ponto baixo da próxima carreira, mais um ponto baixo. E aqui em cima, nas 2 alcinhas do primeiro ponto que a gente tem aqui, um ponto baixo. Agora, para vir para a lateral, ó, eu vou fazer pontos baixíssimos. Eu vou vir aqui no mesmo buraquinho onde eu fiz o ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. E realizo o mesmo aqui, ó, pegando as 2 alcinhas nos próximos pontos. Nesse último pontinho, eu vou fazer um ponto baixo de uma vez. E já vou descer fazendo os pontos baixos, tá? Se você quiser, pode fazer um ponto baixíssimo e um ponto baixo junto ali também. Bem, aqui na base do ponto baixo, eu já fiz um ponto. Então, agora eu venho no meio do ponto alto e faço um ponto. E aqui na base do ponto alto, um ponto. Bem aqui, ó, na base do ponto baixo, um ponto. No meio do ponto alto, um ponto. Lá na base do ponto alto, mais um pontinho. Pra ficar igual, tá, gente? E aqui, ó, na direção da carreirinha de ponto baixo, no buraquinho, um ponto. E agora, daquela maneira, aleatória, ó. Um buraquinho na valinha. Ó, nós vamos pegando aí onde der para fazer um ponto baixo, você faz. Bem, fiz o último ponto e aqui agora temos aqueles 3 pontos de intervalo. Em cada um ponto baixíssimo. E agora nós vamos subir a carreira toda em ponto baixo até aqui, ó, no início da alcinha. Para o pé direito e pé esquerdo é a mesma coisa, só o que muda é o posicionamento das alcinhas, tá? Depois eu vou mostrar ali no pé direito, no caso esse aqui é o esquerdo, como que vai ser feita a sequência, tá? Pra ninguém ficar perdido. Bem, aqui, ó, na primeira valinha da carreirinha aqui do calcanhar, eu faço um ponto baixo. Na direção aqui dos pontilhadinhos, mais ao meio, um ponto baixo. Na direção da valinha, um ponto baixo. E aqui, ó, nós já vamos fazer um ponto baixíssimo, bem aqui na base desse pontinho que já vai sair para a correinha. E em cada pontinho da correinha, pegando aqui nessa região, nós vamos fazer um ponto baixíssimo.
Então, eu fiz bem no pezinho aqui um ponto baixíssimo e dou sequência a pontos baixíssimos. Lá no intervalinho de uma correntinha, a gente faz dentro dessa correntinha um ponto baixíssimo também. Eu vou contornar tudo, tá? Chegando aqui, nós temos 3 correntes, lembram? Em cada correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Chegando aqui, ó, nessa parte, eu volto com vocês. Pronto. E aqui, ó, nós vamos dar continuidade aos pontos baixíssimos até chegar aqui, ó, nesse penúltimo pontinho, que na verdade nós vamos fechar a carreira aqui, ó, no mesmo lugar onde nós temos esse fio. Aqui que será o último ponto, mas nós vamos parar aqui, um pontinho antes. Continuando a sequência de pontos baixíssimos até ali onde eu marquei com vocês. Ó, prontinho. Aí, no caso, nós vamos cortar o fio agora. E a minha tesoura, a minha tesoura ficou maluca. Ó, pronto. Ó, cortou, puxa direto. E aqui, esse fio que está ali na parte de baixo, nós vamos passar ele pelo mesmo buraquinho de onde sai esse fio que acabamos de cortar. Deixa eu aproximar aqui. Aí fica mais fácil de vocês verem. Olha, então, eu entro aqui nesse último ponto baixíssimo que eu fiz, saindo direto lá embaixo, ó, e já busco esse fio pra cá. Ele vai sair do mesmo local, ó. Fiquei com 2 fios saindo de dentro do mesmo pontinho. Agora, eu pego esse fio que tá aqui por cima e passo por dentro das 2 alcinhas do primeiro ponto. Deixa eu acertar ele aqui, que ele ficou meio torcido. Ó, aqui a gente tem o primeiro ponto. Passo o fio pra cá e o outro a gente passa lá pra cima. E aqui nós formamos o nosso último ponto baixíssimo. Aí vai ficar bem bonitinho. Essa alcinha que tá em cima, eu venho dentro do próximo ponto, passando ela aqui pra baixo. Agora, eu vou arrematar nessa carreira, pode ser pelo avesso, tá? Todos esses fios, esse e esse outro aqui eu já arrematei, lembra que eu deixei ele aqui? Eu arrematei na carreira de acabamento. Eu já volto. Bem, agora, falando aqui da carreirinha de acabamento desse outro lado, nós vamos fazer o inverso. Vamos fazer o inverso, não, é a mesma coisa, porém, a única diferença é que a tirinha vai estar do lado contrário, tá? Então, vamos iniciar no meio do calcanhar, pontos baixíssimos, contornando toda a tirinha, chegando aqui na base, faz o último ponto baixíssimo, desce em ponto baixo, e aqui nos 3 pontos baixíssimos, sobe essa tirinha em ponto baixo, até aqui, pontos baixíssimos, para chegar até aqui nessa outra pontinha, desce em pontos baixíssimos nos 3 pontos, sobe em ponto baixo, e aqui no finalzinho, já começa a fazer o ponto baixíssimo até emendar aqui no finalzinho da sua carreira, fazendo aquele arremate que eu já mostrei aqui pra vocês, tá? Agora, nós vamos costurar a nossa tirinha. Ela será costurada na base da primeira carreira de ponto baixo, de 4 pontos. Olha, aqui, ó, bem aqui. É uma costura fácil de fazer, você faz do seu jeitinho, tá? Eu vou terminar de costurar aqui até o finalzinho e já volto. Carreira costurada e arrematada, eu arrematei aqui, ó, nessa carreirinha, nessa última carreirinha, pelo avesso, e agora nós vamos só passar a tirinha. Eu gosto de usar a agulha para abrir um pouco mais o espaço. E já puxo, ó, a tirinha, eu pego aqui e passo com o auxílio da própria agulha de crochê. E aqui, já passamos a tirinha, nós vamos agora apenas colocar, ó, pregar o nosso botãozinho aqui.
Olhem a direção que tá a tirinha, ó. Então, aqui, nessa última carreira de meio ponto, vai ser aonde eu vou colocar meu botãozinho. Deixando mais ou menos meio centímetro de espaço aqui pro livre, tá? O botãozinho, no caso, vai pegar aqui, assim, ó. Aqui, assim. E vou deixar essa partezinha livre. Bem, aqui eu já preguei o botãozinho, a minha etiquetinha. E agora, nós vamos dar uma modeladinha para ele ficar mais bonitinho. Ele tá meio amassadinho. Eu já tenho aqui um pouquinho de água na tampinha. Só água, tá? Não tem nem outro tipo de substância aqui, tá? Amaciante, colônia, nada disso. É só água. Eu vou umedecendo o dedo e passando aqui e umedecendo a minha peça também, ó. Aqui, principalmente nessa partezinha da base, ó, eu vou umedecer bastante. Eu vou fazer primeiro aqui sem o molde, para quem não tem, e depois para quem tem o molde. Agora que meu sapatinho está todo umedecido, eu vou, ó, em formato de pinça, com a mão, com os dois dedos lá dentro ou com só, e vou apertando, ó. Assim, para ir amassando esse tecido que está aqui todo folgadinho, né? Ele vai, conforme você for umedecendo a peça, você vai ver que ele vai diminuir um pouquinho como eu posso dizer, a peça que geralmente de crochê, quando a gente umedece ela, molha, ela diminui um pouco. Então, a gente vai apertando assim, ó, para aproveitar e amassar aqui os pontinhos de maneira que fique bem uniforme. Ó, vamos ajeitando ele conforme a gente quer, do jeito que a gente quer. Eu vou apertando em formato de pinça, ajeitando bem certinho. Aqui na parte da frente a gente faz assim, ó. E vai ficando tudo retinho de pontinhos, ó. Conforme a gente vai apertando a peça assim. Aonde você quer que fique com curvinha, você vem, ó, faz a curvinha. Vai acertando. Aqui também, ó. Quero que fique com curvinha, aí você vai acertando aqui, fazendo a curvinha. Essa parte aqui é a parte que eu mais trabalho, tá? Eu umedeço mais ela pra ela ficar bem certinha. Bem, então assim assim que a gente faz a parte de modelagem ou brocagem do sapatinho, pra ele ficar bem direitinho. Parece que fica durinho, mas não fica, tá? Ele só vai ficar certinho, assim, os pontos bem amassadinhos, retinho, bonitinho. Eu gosto de fazer mais com molde, porque ele já fica no formato que eu quero, né? Que é aquele formatozinho bonitinho do pezinho do neném, que é o formato do molde. Bem, aqui, ó,
Agora é só esperar ele secar, né? Aí ele vai secar assim, desse jeito, ficando bem bonitinho, ó. Agora, com o molde, o resultado é um pouco melhor. Vou colocar aqui para vocês verem. Vamos colocar o molde. E aí, aqui você tem a liberdade, ó, de apertar mais, com mais força e modelar ele no formatinho do pezinho do molde. Ó, vou até umedecer um pouquinho mais. Aí, agora que a gente só vai acertando, ajeitando e apertando aqui para fazer o mesmo formato do molde. O sapatinho ficar com o mesmo formato. Quiser, pode abotoar. Vou abotoar nesse primeiro. Aí, vai acertando a correinha também, ó. E aqui, aonde eu quero que fique mais direitinho, eu umedeço um pouquinho mais. Porque aí fica mais fácil de você modelar com ele mais úmido. Ó. Aqui vocês já podem perceber que ele vai ficando no formato do pezinho molde. Ó, que eu puxei um pouquinho para baixo, apertei, tá vendo? Então, você vai modelando conforme você acha necessário, você achar necessário. Aqui na parte de trás também, ó, se quiser, pode umedecer um pouquinho mais. Bem, e é assim que eu modelo meus sapatinhos, que eu deixo eles bem bonitinho, direitinho, parecendo que tá durinho. Tem gente que pergunta, o que que eu passo pra deixar ele durinho? Nada, só água. Não que não seja nada, né, mas é água. E ele fica bem certinho. Ele vai secar aqui no molde. Eu costumo fazer o seguinte, eu deixo secar um pouquinho aqui no molde. Quando eu vejo que ele tá bem, que não vai desfazer essa modelagem, quase seco, meio úmido. Aí eu retiro do molde e deixo terminar de secar fora do molde, tá? Aí seca mais rápido. Bem, então aqui está a nossa peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos e até um próximo vídeo.